Olá, pessoal, muito boa tarde. Boa tarde, né? Que eu tô acostumada, eu tô perdida no tempo. Geralmente é quinta-feira, mas hoje é segunda. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse podcast. Hoje também é um dia muito especial e diferente aqui no nosso canal Saúde e Espiritualidade. A mesa está aqui florida com amigas queridas, amigas leitoras de livros, aqui uma variedade aqui na mesa, cheias de livro, e a gente vai compartilhar com vocês as nossas experiências através da literatura. Literatura como fonte revigorante para a nossa vida. E aqui eu vou dar a palavra para cada uma. Temos aqui a Juraci de Cruz. Acabei esquecendo de perguntar o sobrenome de vocês. Viviane Rocha e Lilian Lira. Então elas vão compartilhar com vocês a experiência delas através das literaturas e como os livros também ajudaram ela na caminhada de vida delas através dos seus desafios, seja na família, seja no trabalho, enfim. Então, a gente vai fazer uma introdução aqui e daqui a pouco a gente vai compartilhar com vocês algumas leituras que podem sim trazer a espiritualidade, a força para o nosso viver. A leitura é um dos melhores exercícios possíveis para manter o cérebro e as capacidades mentais em forma. Isso é verdade porque a atividade de leitura exige colocar em jogo o importante número de processos mentais, entre os quais se destacam a percepção, a memória e o raciocínio. Quando lemos ativamente, principalmente o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o da linguagem e o mais dotado de capacidades analíticas na maioria das pessoas, mas são muitas outras áreas do cérebro que ambos os hemisférios que são ativadas e intervêm no processo. Caramba, hoje eu me enrolei aqui na fala, mas tá tudo bem. O importante é o conteúdo que vai ter daqui a pouco para vocês. Decodificar as letras, as palavras e as frases e transformá-las em sons mentais requer a ativação de grandes áreas do córtex cerebral. Então aqui, sem mais delonga, eu gostaria de passar a palavra. Antes de passar a palavra, a Lília tinha postado pra gente um livro, né? Tudo bem se ela não trouxe, não tem problema não. Eu vou citar aqui alguns livros para desenvolver a espiritualidade. Alguns aqui já leram, né? Por exemplo, A Coragem de Ser Imperfeito. Não sei se a Lília trouxe. Sim. Né? Ela tá até com o livro aqui na mão. Você pode me emprestar, Claro. por favor? A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Uma das trágicas ironias da vida pós-moderna é que muitas pessoas se isolam uma das outras por causa de sentimento que têm em comum, como o medo de fracassar e a sensação de não serem boas o bastante. Não vou falar mais, que eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre como foi a sua experiência com esse livro, se esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, trouxe alguma mensagem divina para você. Eu sei que você passou aí por um processo de luto e parece que também alguma literatura dessa também te ajudou nesse processo de luto. Não sei exatamente que livro é, mas agora eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, aqui pra gente, e que você possa também fazer essa conexão aqui com a espiritualidade, que eu sei que você é uma pessoa muito espiritual, tem buscado aí ao longo da sua vida.
Tá com a palavra, Lília. Vamos lá, um prazer estar aqui com vocês, grande honra, alegria, e falar sobre o que eu amo, sobre o que eu gosto. Eu não imagino minha vida sem livros. E sim, eu acredito francamente que através da leitura a gente se desenvolve enquanto ser humano, enquanto a pessoa profissional, enquanto ser espiritual que nós somos. Eu li o livro da Brené Brown, eu tenho a mania de colocar aqui as datas, né? Em 2019. E olha que interessante, eu estava no México quando eu comprei o livro, enfim, estava em viagem, e ele foi um grande choque porque eu sou administradora de empresas também. E você tem muito aquela pressão do trabalho, do dia a dia, de que você não falha, de que você tem que ser perfeito, de que você tem que ser aquela fortaleza, aquela rocha. E não é verdade. Todos nós falhamos, todos nós erramos, cometemos erros. Nós precisamos, inclusive, externar a vulnerabilidade, que é algo que ela traz de forma muito forte aqui no livro. E como fazer isso sem que você se sinta acuada, mas para que você seja o que você realmente é. Você é um ser humano. E às vezes as pessoas ocupam determinados cargos, posições, ou até elas mesmas se colocam nesta postura de ser infalível, né? De ser aquela pessoa que tudo pode, que tudo consegue, e isto não é uma verdade. E quando a vida te dá essas rasteiras, porque ela sempre vai dar, não tem como ser diferente, o que é que você vai fazer com isso? Então a Brené Brown fala muito sobre você viver com ousadia, sabendo que você deve buscar o melhor, você deve sim buscar excelência, mas invariavelmente por você ser um ser humano, você é imperfeito. E você vai errar, vai falhar, vai cair. E quando isto acontecer, o que é que vai fazer a grande diferença na sua vida? Ela traz a resposta, ou as respostas, né, de acordo com a ótica dela. Em várias delas eu concordo, inclusive ela inicia com um trecho de um discurso do presidente Roosevelt, que eu acho sensacional. Ele vai falar acerca do homem na arena, e ele vai dizer o seguinte: olha, o homem na arena que está todos os dias lutando, guerreando, se esforçando, está na lida, está no trabalho, ele pode até perder a batalha, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas se ele deu o seu melhor, ninguém pode criticá-lo, porque vai ser justamente o empenho e a dedicação que ele teve na arena, e só quem está na arena sabe das suas dores, não é o crítico que está do lado de fora. E esse homem na arena, ele ousou sonhar grande. E se ele perdeu, pelo menos ele perdeu, sabe como? Lutando. E isso faz muita diferença nos dias de hoje. Então, é dos livros, assim, dos muitos que serão compartilhados, tenho certeza que esse vale a pena, quem ainda não leu, colocar na sua lista. Bacana. Ousar sonhar grande. Na sua visão, o que te impulsiona a viver? O que te faz, assim, porque hoje mesmo eu ouvi uma pessoa passando uma mensagem para mim e dizendo assim: eu tenho acordado com muito medo e muito angustiada, né? E às vezes a gente passa realmente por desafios na vida, né? Porque nós somos seres humanos. E às vezes a gente realmente tem esses sentimentos. A gente precisa realmente acolhê-los, né? E seja bem-vindo, é igual um hóspede indesejado, mas ele chega e ao mesmo tempo daqui a pouco ele vai embora, né? E a gente tem que entender como ser humano que a gente tem os nossos medo, alegria, nossos momentos desafiadores. Mas você, Lília, como você faz na sua vida, na sua jornada? O que te traz força para você caminhar quando você passa pelos seus desafios na vida? Eu acredito que o homem é um ser espiritual. E aí cada um de nós é livre para escolher como expressar essa espiritualidade, e não cabe a mim jamais apontar. Até porque, se você não descobre isso, se você mesmo não se auto-percebe enquanto ser espiritual, nada nem ninguém vai te convencer do contrário, porque ninguém tem esse poder e nem deve fazer isso, inclusive. Mas eu piamente creio que existe um Deus que realizou todas as coisas e que tem um propósito em minha vida. E esse propósito, ele é revelado nas coisas ordinárias da vida, nas coisas simples, nas coisas que a gente às vezes considera muito banais, mas elas não são. Estar vivo
é o ato mais extraordinário do mundo. Nós 4 estarmos aqui reunidas, isso é um grande milagre da vida. E nós estamos, olha só em que condição. Além de estarmos com fôlego de vida, nós estamos aqui nos relacionando, conversando, interagindo, conhecendo um pouco mais umas das outras. E isso tudo tem uma dinâmica de vida que exala energia. Exala aquela condição de que você deve estar em movimento. A vida, ela vai trazer rasteiras, ela vai, eu acho que é isso que a gente precisa ter muito em mente. A gente não pode viver num mundo cor-de-rosa, ele não existe, ele é falso. Mas mesmo com as rasteiras, que invariavelmente acontece para todo mundo, a gente precisa se levantar e a gente precisa continuar. Eu acho que eu vi aí com Jura, um livro do Martin Luther King, pastor Martin Luther King, eu acho ele um homem de uma história sensacional, e ele tem uma frase que diz assim, olha só, ainda que você não consiga se levantar e prosseguir, se arraste, mas continue em movimento. Então eu acredito que essa espiritualidade que cada um de nós tem e que precisa descobrir e desenvolver, da forma que queira, você é livre para isso, vai te colocar em movimento, porque é assim que o mundo está e é assim que nós também devemos continuar, em movimento de aprendizagem, em movimento de amor, em movimento de uma sociedade melhor, em movimento de um ser humano melhor. Bacana. E eu tô doida para abaixar aqui, pegar minha caneta, mas a câmera tá bem aqui em cima de mim. A caneta caiu no chão, beleza, já tenho uma aqui. E você tem um livro que parece que te trouxe muita força num momento desafiador da sua vida. Você consegue trazer pra gente essa fase? Sua experiência, seu relato de caso, o seu testemunho sobre isso? Sim, neste ano, em julho, eu perdi meu pai, né, morreu, né, vítima de câncer. E é a primeira vez que eu tive alguém, né, tão próximo, né, quanto, né, um pai, enfim, passar por essa experiência, e ela é muito, muito difícil. Eu sempre gostei muito de ler, e os temas da filosofia, eles sempre me atraíram muitíssimo. Então, morte é um dos principais temas da filosofia. E eu sempre li acerca do assunto, mas é completamente diferente, gente, eu não posso dizer o contrário, Sim. Aquilo que você lê e aquilo que você está vivendo. Sim. Então, há um livro que eu acho de uma literatura sensacional, que o título dele é Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. E eu li há muito tempo e reli, porque eu sempre tenho uma mania de grifar o que eu leio. Meus livros são todos grifados. Então eu abro aqui, eu começo, nossa, eu li isso daqui. E eu lembro de uma frase desse livro, das muitas que eu acho impactantes, que ele diz o seguinte, o autor. Ele diz que o sofrimento, ele faz parte da vida e que a gente não pode, mais uma vez, por isso que o meu discurso ele vai falar sobre isso, a gente não pode imaginar que o sofrimento ele não faz parte ou que ele é um castigo, não, ele é uma consequência da vida que a gente vive. E como é que a gente vai lidar com este sofrimento? Sabendo, inclusive, que o próprio Deus sofreu. Então, nós não estamos imunes a isso. Então, como você se colocar nesta condição de lidar com o sofrimento, eu acho que é dos temas mais essenciais, porque muitas das vezes as pessoas não sabem lidar com esse sofrimento e elas tentam esconder isso de N formas possíveis. E um dia o problema surge, ele vem à tona e ele vem de uma forma muito maior. Então, saber lidar com isso com franqueza, sabendo que você é imperfeito, sabendo que você vai chorar. Eu lembro quando meu pai faleceu e eu conversei na casa de Viviane, eu lembro muito bem a gente na cozinha da casa dela, e eu falava assim, Viviane, eu tô bem, eu só tô muito triste. E eu percebia como algumas pessoas olhavam para mim, talvez até mesmo por essa coisa, né, de talvez imaginar, não, mas ela é uma pessoa que é sensata, ela é muito na dela, ela não passa por isso. Não, eu choro e choro muito, inclusive, tenho muitos medos, inclusive, e as pessoas não são acostumadas de ouvir das outras quando elas dizem, eu estou muito triste. E aí eu via que as pessoas ficavam assustadas, Jandiara, e eu comecei a parar de dizer que eu estava triste, porque eu dizia assim, gente, as pessoas estão ficando assustadas, então eu dizia, tá, eu estou bem. Mas eu estava trabalhando, estou trabalhando, inclusive, me alimentava, fazia as minhas tarefas, mas eu estava muito triste. E, inclusive, hoje eu comentava com um amigo, indo almoçar, que a tristeza agora ela tem uma transformação. Eu
tô fazendo minhas tarefas, o olho enche de lágrima em um momento que eu lembro de meu pai, uma ausência, e aí é rápido e eu continuo fazendo minha tarefa e isso acontece de novo e tá nesse ciclo, mas eu preferi não esconder o meu sofrimento. Mas não é fácil porque a sociedade não está acostumada com a tristeza alheia. A gente sempre tem que estar muito bem ou fingindo que está muito bem. Bacana. Você é uma pessoa que pratica a sua religiosidade, né? E você acha que a prática da religiosidade, ela traz consolo para esses momentos desafiadores da sua vida? Eu tenho certeza absoluta que sim. Eu trouxe um livro, né, eu estava pensando hoje no que trazer aqui para o nosso podcast, e eu trouxe um do padre Fábio de Mello e do Leandro Carnal, né? Ateu confesso, o padre Fábio de Mello nós conhecemos, e crer ou não crer, eu sempre considero que cada um tem que ser livre para escolher aquilo que vai crer ou não crer. Nunca pode ser goela abaixo, porque não funciona assim. Mas eu piamente creio que o homem que tem uma vida espiritual, que ele exercite, ele tem um consolo e um abrigo que aquele que não tem, eu não sei como ele vai conseguir encontrar. Aí eu não sei, eu já teria que conversar com quem não tem, até mesmo para saber. E eu acho super legal quando a gente se coloca na condição de ouvir o outro para entender como que você que não crê, onde que você encontra os consolos necessários, porque eu não consigo imaginar, porque é muito difícil, já tendo o consolo. E não tendo, eu inclusive gostaria de conversar com pessoas que pudessem falar como que elas fazem, porque não consigo imaginar, inclusive, Jandiara. As pesquisas em ciência de espiritualidade, elas dizem, né, eles estudam grupos, né, pessoas religiosas, pessoas não religiosas. Essas que são mais religiosas, elas se curam mais, são mais resilientes, têm menos índice de suicídio do que aquelas que não praticam a religiosidade. Isso já está comprovado cientificamente, né? Tem melhor qualidade de vida. Bacana, muito bom, Lília, ouvir você, tá? E a gente traz aqui também outros livros também que podem desenvolver a espiritualidade. Mulheres que correm com lobos. Essa Viviane, ela vai comentar um pouquinho pra gente, depois a gente vai passar a palavra, né, para Juraci. Mulheres que correm com lobo, esse livro aqui de capa vermelha, pode mostrar a Viviane lá na câmera. É um livro que a Viviane tem um grupo de estudo, uma vez por mês, e que mulheres se encontram na casa dela para estudar esse livro. Eu não conhecia, tô adorando esse livro. No começo eu achei um pouco desafiador, mas aí eu pedi correção da minha mente para poder encontrar propósito em ler esse livro, até por conta de algumas crenças que eu carregava, às vezes ainda tem um resquício de crenças, enfim. Mulheres que correm com os lobos ficou durante um ano na lista de mais vendido nos Estados Unidos, abordando 19 mitos, lendas e contos de fada, com a história do Patinho Feio e do Barba Azul. Segundo a autora Clarice Pinkola Stets, né, a energia vital pode ser restaurada por escavações psíquico-arqueológicas nas ruínas do mundo subterrâneo, até o ponto em que, emergindo das grossas camadas de condicionamento, ou seja, observância cultural, aparece a corajosa loba que vive em cada mulher. Eu gostaria que a Viviane compartilhasse um pouquinho desse livro, fazendo uma conexão com a espiritualidade. Eu dou a palavra aqui para a Viviane Rocha. Cumprimentar todo mundo, né? Cumprimentar vocês, quem estiver assistindo. E assim, agradecer, né, da gente estar aqui juntas, é muito legal. E uma honra para mim estar aqui com Lilian, né, que é uma especialista, né? Falar depois dela, assim, até inibe. Brincadeira.
Né, Lilian, uma amiga muito querida, e eu sou muito honrada, né? Bastante honrada de ter essa amiga especial, que inclusive faz aniversário no mesmo dia que eu, então eu acho que eu também sou importante, né? Porque nasci no dia dela, então assim, né? Eu sei. E Juracy, né, que tem, assim, é uma poeta, né? Escreve, tem poesias publicadas em várias coletâneas, né? Ela, da última vez que ela contou, tinha mais de 60, né, Juracy? E ela, né, tira onda mesmo. Então, assim, eu me sinto muito honrada de estar com vocês aqui. Você, né, dispensa apresentações. E aí, assim, sobre o livro, né, eu achei legal você dizer dessa sua crença e de você abrir a mente, né? Eu acho que é muito importante a gente ir para a vida com esse sentimento, com esse olhar, na leitura ou em tantas outras coisas. Porque a gente, às vezes, aprende, né, muitas coisas a partir da nossa cultura, né? A partir do ciclo que a gente vive, do que a gente convive, né? E, assim, nem tudo está certo. Muitas coisas que a gente traz são muito boas e a gente vai manter, e é importante que mantenha. Mas a gente também precisa, né, assim, estar aberto para o novo, né? E esse livro, né, ele tem essa questão polêmica mesmo. Porque, primeiro porque, assim, ele é conhecido como a Bíblia do feminismo. Então já começa aí a polêmica, né? O que é feminismo? Né? As pessoas, às vezes, elas têm uma ideia de que feminista, né, ou feminismo, vem aquela mulher que quer ser homem, quer ocupar o lugar do homem, que o homem não presta, esse tipo de coisa. E não é por aí, né? Na verdade, esse livro, eu me apaixonei por ele, né? Vou tentar falar rapidamente como eu encontrei esse livro na minha vida. Eu, há uns 4 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu estava com 122 quilos, né? Com, assim, muitas questões emocionais para resolver, muita ansiedade, me sentindo muito incapaz, a minha força, né, de vida, a minha vitalidade estava bem, assim, murchinha, né? Eu estava aquela plantinha que está precisando de água, né? E aí, o que aconteceu é que naquela época, eu não tinha condições de ir para uma terapia, de pagar um psicólogo, um terapeuta, e eu já sabia, já acreditava que seria muito bom para mim. Mas eu não tinha condições na época, não tinha como pagar isso na época. E eu, com Deus, né, eu, assim, colocava isso, porque eu sabia que seria importante para mim, que eu estava precisando desse espaço. Por mais que o meu grupo religioso, a minha igreja, enfim, me desse condições, né, de estar melhor, de me sentir bem também, mas eu precisava desse espaço terapêutico, eu sentia essa necessidade. E aí eu vi um anúncio no Instagram de uma psicóloga, que é a Camila Butignoli, né, preciso citar porque ela foi muito especial. Ela abriu um grupo de leitura no consultório dela e ela estava falando, quem quiser venha, vamos ler. E fez uma vez por mês essa roda de leitura lá. Acabamos terminando online, porque no meio disso aconteceu a pandemia. Nós finalizamos online, continuamos, né, de forma remota. Mas eu não conhecia esse livro. Só que quando ela apresentou o livro lá no Instagram, na proposta dela, ela falava, mulheres que querem se fortalecer, que estão precisando dessa força. Eu falei, é para mim. Era de graça, ela muito generosa, né? Eu, pronto, uma psicóloga, um grupo de leitura, é o que eu preciso. E foi o caminho que Deus abriu para essa reconexão com a minha... Como o Jung fala, porque a autora, né? Ela tem essa... Ela é psicóloga, né? Não, é psiquiatra, né? Até confundi agora. Enfim, especialista em livros Lilian, então ela saberia, eu não sei. Esse você quer. Mas você saberia se fosse você que estivesse lendo ele. Enfim. Lilia, fica pertinho do microfone, senão a gente não vai ouvir. Então, ela é psicóloga, ela é dessa corrente, né, junguiana, ela se baseia no Jung, né? E aí, Jandiara, né, é mestre aí no assunto, e o Jung, ele fala do self intuitivo, né? E ele, justamente dessa energia vital, né, que ele coloca aí nesse lugar do self intuitivo, que eu, quando li o livro, eu entendi, é Deus.
esse self intuitivo é Deus em mim, né? Então, o que eu quis na época, um grupo maravilhoso, né? Inclusive a Cássia, você conhece, ela já esteve aqui fazendo podcast, né? A professora Cássia, né? Da UFRJ, participava desse grupo. Outras pessoas, era um grupo bem heterogêneo de mulheres, né? Uma era espírita, uma era católica, eu evangélica. A Camila, na época, não estava muito ligada nessa parte espiritual. Acho até que esse caminho fez ela voltar, né, para esse lado. Enfim, começamos a ler o livro lá. E eu, lendo esse livro, eu comecei a falar assim, gente, mas esse livro... ele está falando o tempo todo das coisas espirituais, das coisas de Deus. Ele está o tempo todo falando disso, né? Porque ele vai, em todo o tempo, falar da força da mulher, da intuição feminina, né? E de quanto a nossa sociedade, ao longo dos anos, não é agora, com 10 anos, com 5 anos, há muitos anos, ela vem tirando da mulher, né, por toda a transformação que nós passamos na vida. Né, a sociedade, né, capitalista que levou a mulher para o mercado de trabalho, então ela sai de casa e os filhos ficam ali ao longo dos anos. Antigamente, né, os filhos ficavam com as avós, com as tias, né, a gente vivia perto da família, então a gente, às vezes, a mãe nossa estava trabalhando fora, mas quem estava com a gente era a avó, era a tia, existia mais essa comunidade. E isso vai se desfazendo, né? A gente hoje vive, muitas vezes, isolados, né? Dentro desses condomínios por aí. Às vezes, eu mesmo moro num condomínio que eu não tenho convivência com ninguém que mora perto de mim. Não sei nem o nome dos meus vizinhos, né? Então, assim, as nossas crianças, elas perdem esse vínculo, né? Muitas vezes. Às vezes, a gente encontra esse vínculo em comunidades, né? Que a gente participa, grupos. Mas isso está muito sensível na sociedade hoje em dia. E isso faz a mulher se desvincular de algumas coisas que eram muito próprias dela, né? Que eu ainda me recordo bem da minha avó. Tem gente que já nem tem mais isso para ter de referência. Eu tenho, né? A minha avó tinha uma horta no fundo de casa. Se você falasse, estou com dor de barriga, ela trazia na hora lá uma ervinha, um matinho, fazia um chá, né? E dava pra gente, né? Então a mulher era uma mulher medicina, né? Ela era uma mulher curandeira, ela era uma mulher que tinha conhecimento das coisas que Deus criou, das coisas da natureza, que podiam curar. Se você tinha um machucadinho, vou ali amassar um negócio, vou passar aqui, vai ficar bom, né? Então esse livro fala disso, da necessidade que nós temos de resgatar essa conexão com essa intuição feminina, né, com essa sabedoria. E é um livro de contos, né, contos universais, como tem, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, né, que em várias países, né, em várias culturas, ele tem pequenas diferenças, mas na essência, o mesmo conto. Barba Azul é um conto muito conhecido, que tem várias culturas, com às vezes um detalhe ou outro diferente. E ela diz o quê? Que nesses contos, né, a nossa ancestralidade, lá antigamente, as mulheres que nos, né, antecederam, elas eram usadas, esses contos, para passar a sabedoria de mãe para filha. Né? E quantas vezes a gente eu tenho ainda lembrança, né? De sentar com a minha mãe, de sentar com a minha avó e de ouvir história e aprender com as histórias dela, né? Aprender a ser esperta, aprender como que a cozinha mesmo, né? Um espaço de você cozinhar e passar de mãe para filha, aquele saber, aquelas receitas, né? Na escola do meu filho, esses dias, tinha um trabalho sobre isso, que as receitas de família estão se perdendo. Sim. As pessoas não estão cozinhando mais, né? Então, assim, você tinha esse bolo aqui só minha avó faz, minha mãe aprendeu, antes da minha mãe morrer, ela vai passar para minha receita, eu vou aprender. Isso são coisas que estão se perdendo. E junto com isso, a mulher, ela foi perdendo também esse lugar de mãe criadora, né? De mãe criadora no sentido de criar mesmo, de gerar, e no sentido de criar, cuidar, né? De criação, né? Em todos os sentidos. Então, eu, quando fui lendo esse livro, eu fui me encantando, porque as coisas que ele falava, né? Eu pensava assim, gente, mas isso aqui é Bíblia pura, isso está na Bíblia.
né? Eu sempre falo, quem me conhece, minhas irmãs, sabe, né? Já brincam comigo com isso, que elas falam alguma coisa de algum livro, de alguma experiência, e no final elas falam assim, Viviane, como você sempre diz, está tudo na Bíblia, né? Então eu acho assim, tudo que a gente tem de bom nos livros, tá na Bíblia, né? Verdade. A gente tem lá um ensinamento, é um livro, né, que a gente pode dizer, né, que ele fala muita coisa pra gente sobre tudo isso, essa força. Então aqui, e aí era o meu sonho, né? Vou finalizando. Era o meu sonho, o quê? Ler esse livro com mulheres que tivessem ligadas nessa questão da espiritualidade, independente de religião. Mas mulheres que realmente quisessem, né, entender o quanto ele trata de espiritualidade. E a gente tem feito esses encontros, né? Começamos agora no segundo semestre, né? Em agosto, fizemos uma vez por mês, estamos fazendo. E assim, o que a gente tem visto nos encontros é isso, né? É esse brotar dessa, tipo assim, poxa, realmente, né? Eu passei tantos problemas, tantas coisas e me enfraqueci. Mas essa força está dentro de mim. Eu estou reconhecendo. Quando eu leio, quando a gente conversa, né, lá e tal, a gente vai identificando. Sim, é muito terapêutico, né? E os livros, até inclusive esse outro que eu trouxe aqui, que eu não vou falar dele, né? Mas ele é uma terapia pronta do Augusto Cury, né? As 12 semanas para mudar uma vida. Nós fizemos essa terapia. Eu já fiz esse livro como terapia de grupo, né, com várias mulheres, numa igreja, a primeira vez. Na segunda vez, eu fiz no meu trabalho na prefeitura. Eu fiz com mulheres que eram artesãs da fibra de bananeira, do artesanato, ali em Casimiro de Abreu. E eram mulheres, assim, tinha analfabetas, tinha a psicóloga, tinha eu, que era assistente social, tinha a pedagoga, mas tinham várias mulheres ali que eram artesãs, mulheres que estavam indo buscar bolsa auxílio, né? Buscar cesta básica, assim, pessoas carentes. E mulheres também que eram faxineiras na prefeitura, que trabalhavam, tipo assim, bem variado, de todas as formas, assim, de nível, escolaridade, tudo, cultural, social. E foi tão rico, né, a gente fazer esse livro. E a última vez que eu fiz esse livro foi até o ano passado com um grupo de oração, que a gente fez esse livro também. Eles são 12 semanas, né, que você vai lendo e tem... Posso dar uma olhadinha? Sim. Cada semana ele tem um tratamento para a mente, né? 12 semanas para mudar uma vida. Uma vida. Pode ir falando, Viviane, enquanto eu tô então, e aí, assim, eu sempre vejo que a leitura, o encontro da gente, né? Quando a gente consegue se encontrar para a leitura, Juraci participa também de um outro grupo de leitura que ela vai falar, vai poder falar. A gente tem uma força, né, de união, de riqueza, em que a gente pode se encontrar, se fortalecer através, né? Sim, muitas. Entendeu? E então, assim, esse grupo das Mulheres que Correm com Lobos, que a gente está começando agora, eu tenho uma intuição de que ele vai ser muito forte, né? A gente já vê ali nos encontros, né, o quanto a gente está sendo tratada. E ele vai colocando cada vez mais essa força, né, na gente, assim, intuitiva. Eu ia ler um pedaço dele, mas não vou ler agora, não. Eu acho que eu já falei bastante. Bacana. A gente vai passar para a Juraci. Antes de passar, olha como é legal isso aqui. 12 semanas para mudar uma vida. O resgate da liderança do eu. Contemplar o belo. Superar a rotina. Ter um sono restaurador. Gerenciar os pensamentos. Um curso Milagre ensina muito isso. Administrar a emoção. Que bacana. A arte de ouvir e a arte de dialogar. Isso serve muito para casamento, gente. O Moisés Grossman fala, família é Deus. Trabalhar perdas e frustrações. Inteligência espiritual. Olha que bacana. Que bacana. Inteligência espiritual. Superando conflitos existenciais. Gente, isso é espiritualidade, né? É muito legal. Mais que um livro, um fascinante programa para desenvolver a inteligência, enriquecer a emoção e promover a saúde psíquica. Bacana. Fica a dica aí. Fiquei até com vontade de ler esse livro.
e praticar, né? Exercitar. Ele é interessante fazer em grupo. É. Mas pode ser individual. Mas é muito rico um grupo com esse livro. É muito Administrar a emoção. Tudo de bom. Tem até, Jandiara, pode falar. Uma curiosidade, já que a gente falou do livro do Augusto Cury, que eu acho interessante, né? Que o Augusto Cury, ele era ateu, né? Bacana. E ele, quando ele fez esse livro, por exemplo, ele ainda era ateu. Ainda estava nesse caminho. E ele foi fazer uma tese, enfim, ele tinha uma teoria de que Jesus não era um ser, né? Não era Deus, né? Enfim. Mas que era um homem, né? Um filósofo, um homem muito sábio. E ele foi estudar a Bíblia para provar que Jesus, né, para fazer um livro provando que Jesus era humano, que assim, que não tinha nada sobrenatural, né? E aí ele se converteu. E aí ele percebeu que não podia ser humano, né, aquilo ali, né? Ele, pelo conhecimento de psicologia dele, da ciência, ele foi estudar a mente de Cristo através da Bíblia, e aí ele se converteu. E ele escreveu, né, uma coletânea que eu tenho, eu já li muito Augusto Cury, tem muito tempo que eu não leio mais, mas eu já li bastante. E ele tem essa coletânea, né, que é O Mestre do Amor, O Mestre dos Mestres. É a mente de eu Cristo. tenho a caixinha toda. É muito bom. Então ele fez essa coletânea, acho que são uns 6 livros ou 8 livros, que é né, que ele vai dando os atributos da mente de Cristo, né? O Mestre dos Mestres, o Mestre do Amor, a liderança de Cristo. Ele vai estudando o Cristo, assim, em cada aspecto, né? Então é muito interessante isso, porque é através do livro, através da leitura, né? Que a gente está falando aqui, ele se converteu. Ele era um ateu, né? Muito interessante essa fala sua, Viviane. Muito importante. Muito legal. Agora eu quero passar a palavra para Juracy. Eu tinha colocado aqui alguns livros, né? Tem o Milagre da Manhã, que a Viviane também já leu, né? Tem muito assunto. Tem muito assunto, gente. Eu acho que esse podcast aqui em janeiro a gente vai voltar aqui para falar outras coisas, né? Esse foi nosso ensaio. A Juracy, ela é aposentada da Petrobras. Eu gostaria... Não é? Não? Oi? Estou aposentada, mas não da Petrobras. Então beleza. Vamos lá, Juracy, pode se apresentar e falar sobre as suas experiências aí com os livros, com as escritas. Fala pra gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você for ver. Fala um pouquinho mais alto. É uma alegria estar aqui, é uma alegria muito grande partilhar. Sentar à mesa e partilhar são coisas que me fascinam. E falar de livros, falar de leitura, falar de escrita também são coisas que me fascinam. E eu queria puxar assim, um pouco de sardinha, de brasa para minha sardinha, e falar da espiritualidade na maturidade. Né? Sou aposentada, acho que a vovó do grupo, né? E muito satisfeita com isso, né? A vida inteira eu escutei que a vida é assim, você vai subindo e quando você chega nos 40, 50, começa a descer. Mas na minha caminhada de leitura, eu tive um encontro com o professor Hermógenes. E nos livros dele, ele fala muito sobre isso, sobre a vida. E ele já idoso, né, os livros ele escreveu, ele diz que quando nós estamos na maturidade, é porque nós escalamos a montanha. Quando você está com 60 anos, você tem escalado parte da montanha. Você está no topo da montanha, de onde você tem a visão plena de todos os lados. E isso na minha vida, eu pude viver bem isso na época da pandemia, que eu tive uma época bem difícil. Quem me conhece sabe que eu sou de comunicação, eu sou de estar junto, eu sou de estar perto das pessoas, e aí eu tive que ficar sozinha dentro da minha casa. E eu falei assim, vou pirar. E aí um amigo me chama para uma coletânea poética, e daí a pandemia me levou para publicar poemas, publicar poesias, participar de coletâneas, e aí eu vi que naquele momento eu estava mesmo no topo da montanha.
E um livro que me ajudou muito também foi esse aqui, A Velhice que Eu Habito, que o título é Velhice, mas ele fala da beleza de ser criança, né? E fala da terapia que é você, quando está na maturidade, desfrutar de amizade. E por isso eu me senti muito, muito gratificada, muito, muito grata de estar aqui com vocês, porque de você ser incluída, de você ser acolhida. Eu acho que mulheres, quando se juntam, parece até que a gente sempre está segurando na mão uma das outras, né? É essa sensação que eu tenho. Um grupo de mulheres, a sensação que a gente está sempre se abraçando, se segurando, mesmo quando não está fisicamente. E a Ivone Gebara, ela fala da beleza das amizades maduras, da beleza de você ter amizades, né? E quando fala nisso, eu sou fã do maior poeta da história, né? Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que ninguém jamais escreveu tantas poesias. Jesus, ele brincava com a poesia. Quando as pessoas pensavam que ele ia ser um filósofo, um cientista, um extraterrestre, ele olhava e dizia assim, olha o lírio do campo, olha as aves do céu. Isso é poesia pura. E aí ele diz a coisa mais bonita, que ele diz assim, você quer conquistar o meu reino? Ele não diz assim, você se forme na maior universidade, você tenha a maior cultura. Ele diz, seja como uma criança. Seja como uma criança. E isso, eu tenho trazido isso para a vida. Para a minha vida de maturidade, ser como uma criança. Quando você está no topo da montanha, que você consegue ser como uma criança. Você consegue brincar, você consegue rir, você consegue... e isso tem tudo de espiritualidade. Ser como uma criança. Eu sempre... Esse é um dos textos dos evangelhos que me fascina mais. Porque a criança, na cultura, ela não valia muita coisa. Ela não valia nada. Não tinha licença nem para chegar perto das pessoas. E com Jesus foi diferente. Ele falou, não deixa vir para mim, a eles, que eles são os donos do meu reino. Eles são os caras. E isso eu vejo muito lindo na vida de Jesus e na vida de quem quer ter uma espiritualidade. Então, conseguir resgatar a criança que tem dentro de nós. Né? Nós recentemente perdemos o Nego Bispo, e ele tinha uma frase dele que eu ficava muito encantada, que ele dizia assim, se nunca uma criança brincou de ser você, repense seus valores. Se nunca teve uma criança que representou você... Ai, que bom, já tive isso. Repense seus valores. Então, assim, a minha participação é dizendo assim, que é possível ser feliz, ser espiritualizada na maturidade. E a Ivone, eu vou ler só uma frase dela. Fique à vontade, eu estou aqui assim, emocionada, as lágrimas estão escorrendo. Que ela diz assim, de fato, minhas amizades são lindas. Com elas partilhei preocupações, planos, dúvidas, medos e celebrei a vida em torno de uma mesa. Entre mulheres e homens, umas com 20 anos ou mais, vivi amizades de alma. O número não é preciso, mas aproximado e talvez para mais. As grandes amizades exprimem-me numa linguagem poética e talvez até meio religiosa. São as amizades da alma. Amizades de alma são as que permitem a exposição dos seus demônios, dos seus anjos, dos infernos e céus, dos seus desejos, de sua história feliz ou atribulada, naquele momento exato. Amizade de alma, porque é de alma, é um lugar secreto da nossa intimidade, onde a nossa força vital aparece com as suas contradições, paradoxos e misturas. E por aí ela vai, né? Amizades de alma. Eu acho que isso é o segredo de se ter uma velhice saudável. Ter amizades de alma. E eu sou muito grata a Deus porque eu tenho 2 amizades de alma aqui de frente para mim, né?
E a outra coisa é você não perder a vitalidade. Né? Eu, quando era adolescente, eu tinha um sonho de publicar um poema. Eu sempre escrevi, desde criança, inspirada na minha avó. Uma mulher nordestina, sertaneja, que mal sabia assinar o nome, mas que foi a maior contadora de história que eu conheci. E ela não contava história dizendo, era uma vez. Ela era a história. Ela se transformava na história que ela contava pra gente. Tem tudo a ver com isso aqui, né? E aí, quando eu li esse livro aí, eu vejo a minha avó, sabe? E ela dizia assim, sabe? Vamos brincar e vamos viver um dia de cada vez, porque 2 é pesado. E eu aprendi isso com a minha avó. Vamos viver um dia de cada vez, porque 2 é pesado. Né? Cada dia bate Adorei, vou anotar. E então, eu trouxe isso para minha vida e eu tinha esse sonho, porque inspirada na minha avó, eu escrevia, botava nas gavetas, escrevia na capa do caderno, escrevia na capa do livro. Via um pássaro cantando e fazia um verso para aquele pássaro. E eu tinha esse sonho. Mas passou o tempo, eu fiz faculdade e convivi com pessoas e eu disse assim, acho que isso não é, deixa quieto. E aí veio a pandemia e na pandemia, esse meu amigo que me convidou para participar de um sarau poético, abriu a janela e desde então eu já publiquei mais de 68 coletâneas poéticas, né? Algumas até no exterior. Né? Algumas em Portugal. Então, assim, não vamos pensar que já caminhamos tudo. Sempre tem muito caminho pela frente. A montanha é grande, né? E vamos aproveitar a escalada da montanha. Quando se chega nos 40, você não começa a descer como você ouviu a vida inteira. Você começa a escalar a montanha. Isso é crença, né? A escalar a montanha e a viver com plenitude. Eu hoje faço coisas que quando eu tinha 20 anos eu não fazia. Quando eu tinha 35 anos, que eu criava 4 filhos, eu não fazia. Eu faço hoje. Né? Então, assim, se existe uma coisa que se alguém me perguntar assim, o que você diz para a pessoa que quer viver bem? Seja como uma criança. Você vai ser a dona do reino de Deus e vai esbanjar felicidade. Né? E se vocês permitirem, eu vou deixar só Claro, com certeza. Um texto meu que se chama 60. 60. Você senta-se e olha. Vê o quanto já viveu, o quanto já sonhou e realizou. 60. Você senta-se, a pressa já passou. Já não se estressa, porque a calma do tempo já chegou. A sabedoria já fez parte do seu dia a dia. A maturidade já chegou e com ela a paz de quem já não faz as coisas com pressa. 60. Uma vida, uma lida, uma conquista e mesmo assim ainda tantos sonhos à vista. Vivi, sofri, sonhei, sorri, parei, criei, trabalhei, conquistei e aprendi que tudo a seu tempo acontece. E que aos 60, a gente se senta e já não tem pressa. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Estou muito emocionada aqui, estou até sem palavras, não sei nem mais o que dizer, de tanta coisa bela que eu já ouvi, né? Ela tem cada poesia linda, linda. Muito lindo, gente. Acho que a gente vai ter que Esse fazer... texto foi publicado nesse livro Conexões Atlânticas, foi publicado esse ano em Portugal. Que lindo! Essa analogia sobre a montanha e sobre você estar apenas subindo, ela é sensacional, sensacional. Não importa a idade, mas Juraci é essa expressão de vitalidade em todas as áreas, né? Intelectual, espiritual, física, familiar, social. Eu acho assim, eu e Viviane e as demais, a gente fica boquiaberta. Verdade. E é uma inspiração pra gente. Bacana, bacana. O livro Um Curso em Milagres. Gostaria que a Viviane compartilhasse, né? Eu acho que a gente tem alguns minutos, né, Guilherme? 10 minutos, né?
Depois a gente pode passar para a Lília também. Não sei se ela quer comentar mais sobre. Eu vi que ela tem mais 2 livros ali, 3 livros. Isso aí. 5 linguagens do amor. Isso, Salmos. Aham. E O Impostor que Vive em Mim. Isso. Tô doida pra ler esse livro. Sensacional. Doida pra ler Esse aí eu já, já fiz. Eu fiz um grupo de estudo com esse livro esse ano. É o impostor que vive em mim, que vive em cada um de nós, inclusive. Sim, é verdade. É a mente errada, a mente do ego. Exatamente. Exatamente. É. A gente está fazendo, a gente está lendo, né? Eu já li os livros de exercício do livro Um Curso em Milagres. Aqui, É um livro que me impactou bastante, né? É esse livro aqui. São 365 lições. Ele veio para mim num tempo onde eu estava conversando com Deus, pedindo um livro desafiador. E aí, quando me deparei com ele, fui para o livro texto e eu comecei a olhar assim algumas coisas que eu falei assim, não quero ver isso agora. Eu vou lá para o livro de exercício e vou exercitar isso aqui 1 por dia. E realmente foi um milagre na minha vida. Veio em um momento assim que eu acho que eu não imaginava realmente que sem o treinamento mental desse livro, eu acho que eu não ia dar conta do meu casamento. E eu queria só recomendar uma leitura. Não é um livro de religião, não é um livro, mas é um livro. O Aprovado acho que usa esse livro. Mas Ele é maravilhoso. É um livro uma história que toda real. mulher deveria ler. Uhum. Que se chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. É a história de uma mulher que morava na favela e mal sabia ler, mas era apaixonada por escrever. E escrevia a vida dela em pedacinhos de papel, em cadernos. Ela contava a história do que ela vivia. E eu queria só fechar com 2 frases dela. Pode, fica à vontade. Ela, num dos seus diários, ela botou assim: eu gosto da noite só para contemplar as estrelas cintilantes, ler e escrever. Durante a noite, há mais silêncio. E falando em ter criança, né? Ela diz assim: quando eu estou na favela, eu tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Com os homens e as mulheres, eu tenho um olhar frio. O meu sorriso e as minhas palavras tenras e suaves, eu reservo para as crianças. Que lindo. O livro de Carolina Maria de Jesus, ela é um livro que toda mulher deve ler, porque você, quando lê, você toma um choque de realidade e você toma consciência do quanto nós devemos ter sororidade, o quanto nós devemos nos colocar no lugar de outras mulheres, que às vezes a gente encontra e nunca imagina o que aquela mulher vive. Queria agradecer, né, Jandiara? Muito bom, Juraci. Você tem que muita coisa para compartilhar com a gente aí desses livros, né? Não só você, como todas. Muito legal. E essa coisa que ela está falando a respeito da sororidade, né, e da gente olhar a mulher com esse olhar, ele tem muito a ver com o Curso em Milagres. Uhum. Né, lá no hospital, eu enfrento, assim, a gente vê isso todos os dias, né? Uhum. Às vezes, por exemplo, chega uma criança que não está com a roupa muito limpinha, sabe? Tá com a roupa meio encardida, né? E aí a gente escuta, às vezes, assim, algum comentário, né, de alguém: ah, essa mãe não tá cuidando direito, alguma coisa assim, né? E às vezes a gente não para pensar que aquela mãe tem 4 filhos, mora num lugar que às vezes não tem água, né? Às vezes ela trabalhou o dia inteiro e chegou em casa cansada e o filho estava brincando no quintal e ela correu pro hospital para socorrer a criança, sem se preocupar, não, vou botar uma roupa limpa nele para ir pro hospital, né? São valores, né? São questões de valores, às vezes que tem valor para mim, de estar muito bonita, muito limpa e tal, para o outro não tem importância dentro do contexto que ele está ali.
E no livro a gente aprende, né, Jandiara, essa questão da gente não se apegar à percepção, à questão do significado, né? Que a gente dá significado às coisas. Então, assim, por exemplo, uma criança com a roupa encardida, para mim pode ter um significado, eu posso olhar e dar significado a isso. Ai, essa mãe é descuidada. E eu posso, um julgamento. E eu posso dar um significado à mesma criança, com a mesma roupa, e alguém pode dizer assim, ai, que bom, essa mãe deixa essa criança brincar livremente, não tá nem aí, se sujar faz bem, né? Tem até slogan, né, publicitário, né, Lília? Lília da comunicação. Então, o que o livro fala, né, Jandiara, do significado que a gente dá às coisas. E isso é o que a gente faz aqui o tempo todo, né? Quando a gente estava falando das amizades, como você falou, né? Eu fiquei pensando, ai, que precioso, eu tenho aqui estamos 4, as 3 são minhas amigas de alma, né? Olha que patamar que eu tô de amizade, né? Olha só, então, assim, são esses significados que às vezes a gente passa, muitas vezes na questão espiritual, dando significado às coisas que realmente não têm importância e que só nos atrapalham. Né? Então, por exemplo, o livro Mulheres que Correm com Lobos, se alguém vai na nossa casa, não vou nem ver esse livro porque meu pastor falou que ele é isso, é aquilo e não sei o quê. Enfim, quanto significado às vezes a gente dá, né? Esse livro mesmo, ele eu já perguntei a uma pessoa, porque ele, né, não vou falar disso agora, mas ele me deixou bem intrigada, né? Você sabe? Ele me inquieta, né? Ele me provoca reflexões. E a pessoa falou, esse livro é herege. Né? Então, assim, o que você vai fazer com a informação? O que você dá significado a ela com a luz do Espírito Santo, com a direção que Deus te dá, que nós temos em cada um de nós temos capacidade para tirar o que é bom, Sim. Né? Reter o que é bom. Inteligência, sabedoria, Deus nos dá para não entrar nos caminhos que não são para entrar, né? Para a gente discernir, não escolher aquilo que não é bom. Né? Porque Deus falou isso, ele te dá a opção de escolher a vida e a morte. Faça a melhor escolha. O professor Hermógenes, ele fala sempre assim, você pode ter na sua casa uma coleção de óculos. Com que óculos você olha para cada fato? Disse. O que você vê depende do óculos que você usou para olhar. Verdade. Troque o óculos. Troque o óculos. Mude as lentes para você ver, às vezes, coisas que estão do seu lado, que estão invisíveis para você, e você está preocupado vendo outras que não têm aquela importância. E aí é muito legal, porque isso da leitura, que é o que a gente se propôs, né, de trazer essa espiritualidade a partir do que a gente lê, olha quão importante é o que lemos, o que ouvimos, o que vemos, enfim, o que alimenta nossa mente, nossa alma, nosso espírito. E eu estava dias atrás comentando assim, você já pensou quais os livros que você irá ler em 2024? Eu vi. A gente pensa muito assim, deve pensar, né? Onde eu vou viajar, o que eu vou fazer, qual vai ser, não sei, talvez meu exercício físico. Pensem nisso tudo. Mas a gente não consegue ler todos os livros que gostaria. Não conseguimos, né? O tempo é limitado. Eu participo de um grupo de leitura que nós já temos determinados os livros que vamos ler em 2024. Então, os 12 isso livros. que é planejamento. Vamos seguir. Então, o Leão Mulheres já escolheu os seus 12 livros de 2024. Então, olha só que legal. Eu tô lendo a Bíblia, já li 8 livros. Uau. Eu tô no 8º. Eu me propus a ler todos os livros da Bíblia integralmente. Eu tô terminando também. Um podcast. Muito bom. Então, assim, podcast através do WhatsApp. Eu tenho certeza que esse podcast tem aqui uma série de inspirações de livros, né, para quem está nos ouvindo, para ver o que sentiu mais afinidade para em 2024, Sim. quem sabe comprar um desses exemplares e ler, porque faz muita diferença. A Dádiva do Amor eu indico também para quem quiser, são sermões de Martin Luther King. E porque eu sempre digo, eu tenho uma questão comigo quando eu vou ler um escritor que se diz que vai escrever sobre a espiritualidade. Pode ser o pregador mais famoso, que tem maior número de livros publicados. Qual a causa que você defende? Em que causas você está incluído? Se não está, você é só
um sino Teórico. que é só um metal que soa, um sino que tine, né? E o Martin Luther King é um homem que tem uma história de vida espiritual e de vida de luta. Então, assim, ele é uma inspiração. Bacana. Verdade. Muito legal. Quanto tempo falta pra gente? Então, quero agradecer aqui as meninas. Eu acho que ainda ficou faltando a gente conversar muitas coisas, né? Mas eu vou marcar, eu vou viajar agora, vou passar 30 dias fora, mas em janeiro eu vou reservar, nem que seja um por mês pra gente estar aqui e a gente já ir escolhendo, né, livros aqui que a gente possa compartilhar ou de repente a gente combinar de estar lendo um livro e a gente esmiuçar aqui a espiritualidade, o que cada um traz, as suas percepções. Eu acho que vale muito a pena investir aqui. Tem aqui também Dependência Química e Espiritualidade no meu professor de pós também, que é muito legal, mas em outro momento a gente pode compartilhar. E o meu queridinho, que eu estou precisando voltar a treinar aqui as lições, eu estou nos livro-texto, mas realmente treinar a nossa mente diariamente com leituras, com meditações diárias, com devocionais, enfim, faz a diferença na nossa vida. O dia que eu não consigo sentar no meu escritório, fazer os meus áudios, ler lá o que eu preciso ler, o meu dia fica muito diferente. Não é legal. Então, um dia sem leitura é um dia perdido. Um dia perdido, verdade. E eu me sinto outra pessoa. Então, quero agradecer as meninas aqui e dou a palavra para elas encerrarem aí. Gratidão. Só agradecer, só gratidão por esses momentos que a gente tem que não tem preço, né? Verdade. Querem mostrar os livros aqui que vocês indicar aí? Fala aí. A Dádiva do Amor, do pastor Martin Luther King Jr. Sim. Saúde na Terceira Idade, do professor Hermógenes. Muito bom. Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. A Velhice que Eu Habito, da Ivone Gebara. Esses outros dois aqui são coletâneas que têm poesias minhas. Bacana, apresenta também. Esse aqui é A Força Feminina, que foi lançado agora na Feira Literária de Cabo Frio. Bacana. E esse Conexões Atlânticas, que foi publicado pela Infinita de Portugal. Muito legal, show de bola. Excelente. Quando eu cheguei aqui, eu fiz uma foto, um registro aqui com as meninas, você ainda não havia chegado, enfim. Eu coloquei no título assim, nós agora vamos nos divertir fazendo podcast. Então eu encerro dizendo que sim, que eu me diverti, espero que quem tenha nos escutado tenha se divertido, e diversão numa palavra que é de ser leve. A gente trouxe temas importantes, temas que por vezes tem uma conotação pesada, mas na leveza daquilo que a gente lida, daquilo que a gente fala, eu me diverti muito, então muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Minhas amigas por terem me incluído, fico feliz. E os livros que eu trouxe aqui para vocês, se vocês quiserem ler para 2024, eu indico, é esse aqui, Crer ou Não Crer, do Karnal e do padre Fábio de Mello. Este outro aqui, O Impostor que Vive em Mim, do Brennan Manning, que é espetacular. Temos esse aqui bastante conhecido já, super indicado para casamentos, enfim, é sensacional, As 5 Linguagens do Amor, tá? Aqui é do meu autor favorito, C.S. Lewis, analisando o livro de Salmos. O que eu comecei falando com vocês, também muito conhecido, da Brené Brown, A Coragem, né, de Ser Imperfeito. Inclusive tem um documentário no Netflix, se você quiser se aproximar. Ah, depois compartilha lá no grupo. Tem Eu um já documentário muito bom. Muito bom, já assisti. Muito bom. Sobre Só o botar livro. o nome dela. Só colocar, você assiste lá no Netflix. Tem lá, a gente agora vai ficar conectado no grupo e aí vocês podem publicar muito, lá. muito bom. E esse, por fim, do Timothy Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Então, muito obrigada. Eu Prazer que grande estar agradeço. aqui com vocês. Vivi? Eu não vou falar dos livros agora, não. Eu vou ler aqui um pedacinho desse livro aqui, Celebração da Disciplina. Já que Lilian falou de alegria, né? Bacana. Falou da gente estar se divertindo. Eu vou ler aqui. É preciso entender que Deus pode infundir alegria em nós. Mesmo quando estamos amargurados, com o coração endurecido,
mas tal situação é excepcional. O modo costumeiro de Deus conceder a alegria é redimindo e santificando as junções da vida humana. Quando os membros de uma família se enchem de amor, compaixão, espírito de serviço mútuo, essa família tem motivos para celebrar. Há uma nota triste naqueles que correm de uma igreja para outra tentando receber uma injeção de alegria do Senhor. Não é desta forma. A alegria está na obediência. Quando o poder que reside em Jesus alcançar nosso trabalho, nosso lazer e os redimir, haverá alegria onde um dia houve pranto. Negligenciar essa verdade é não entender o significado. Foi por esse motivo que tratei da celebração na parte final deste estudo. A alegria é consequência do bom funcionamento das disciplinas espirituais. Bacana. Deus produz transformação em nossa vida por meio das disciplinas. Não conheceremos a alegria genuína enquanto não houver uma obra transformadora no nosso interior. Muitos querem herdar a alegria cedo demais. Tentam empurrá-la à força para dentro das pessoas, quando na realidade nada aconteceu na vida delas. Deus não invade as experiências rotineiras da existência diária. A celebração surge quando os riscos comuns à vida são reparados. É fundamental evitar o tipo de celebração que, na verdade, não celebra nada. Pior ainda é fingir estar celebrando quando não estamos no espírito da celebração. Que livro é esse? É a Celebração da Disciplina, do Bacana. Richard Foster. É muito bom esse livro. É Bacana. excelente. E quando a gente faz o treinamento mental 1 por dia aqui do livro Um Curso Milagre, isso é disciplina, né? Exatamente. E você tem compartilhado as transformações que você tem vivido. Então, gente, para concluir, considerações finais, literatura como fontes revigorantes. Há tempos nos deparando com a ideia de que o contato com a arte fortalece o espírito humano, uma vez que possibilita a criação de um repertório por meio do qual construímos nossos valores, nossas referências, nosso contato com o mítico, com o sagrado e com a transcendência. Então a gente encerra aqui agora o nosso podcast e até 2024, daqui um mês mais ou menos, a gente vai estar aqui de volta com essas meninas aqui muito estudiosas e cultas para compartilhar com vocês aí as experiências através da literatura, dos contos e linkar isso com a espiritualidade. Um grande abraço!